E o imposto de renda chegou e junto com ele um monte de investidor tendo dúvida se vai ou não precisar declarar o imposto de renda esse ano. Por isso no vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais dúvidas que as pessoas têm para você sair desse vídeo sabendo se vai ou não ter que fazer essa declaração. A primeira dúvida e uma das mais importantes de todas é se você tem dúvidas, né? Se eu vou declarar o imposto de renda, eu preciso pagar alguma coisa? E, primeiramente, a primeira resposta que eu vou dar para você é que não. São duas coisas totalmente diferentes. A primeira delas é você declarar, fazer a declaração anual do imposto de renda, que é onde você vai lá e informa para a Receita Federal todas as suas movimentações ali do ano, seja de investimentos, sua renda, bens que você adquiriu ou vendeu, e informa isso, a sua posição, lá para a Receita Federal. Já por outro lado, você pagar imposto de renda é algo bem mais específico. Falando dentro dos investimentos, a gente tem na renda fixa, caso você resgate um CDB ali, por exemplo, o Tesouro Direto, que tem imposto de renda, só que nesse caso ele cobra automaticamente. E aí no caso de você vender alguma ação ou fundo imobiliário ali, por exemplo, na renda variável, que teria uma tributação diferente, se você tiver algum lucro tributável em algum desses casos, você já teria que ter pago lá através de um documento chamado DARF. Então não, a declaração por si só não te obriga a pagar imposto lá para a Receita Federal. A única coisa que pode acontecer é se você deveria ter pago lá atrás e não pagou, esqueceu, simplesmente não sabia, fez uma venda e tinha que pagar. Aí pode ser que a declaração informe que você precisa sim fazer algum pagamento. O segundo ponto é, Wagner, eu tenho investimentos em renda fixa, preciso fazer a declaração do imposto de renda? E aqui, independente do banco, seja poupança, CDB, RDB, LCI, LCA, conta remunerada, título lá do Tesouro Direto, dependente do tipo de investimento que ele seja aqui na renda fixa, se você apenas possui e não atinge nenhum outro critério lá da Receita Federal, você não precisa declarar o imposto de renda. E aqui vale para qualquer tipo de banco, seja um tradicional como Bradesco, Caixa, Santander, Banco do Brasil, Itaú e até mesmo aí para bancos digitais ou contas digitais que a gente tem aí, como Banco Inter, C6 Bank, PagBank, PicPay, Nubank, dentre outros. Então aqui é caso você tenha obtido com esses investimentos de renda fixa durante o ano ali inteiro um rendimento acima de 40 mil reais. Se você tiver feito isso, você precisa sim fazer a declaração. Embora caso você tenha investimentos suficientes para ter durante o ano aí 40 mil reais em rendimentos, você provavelmente já bateu aquela regra lá dos 300 mil reais e bens, e aí já teria sim que fazer a declaração de qualquer jeito. O que eu quero falar para vocês é sobre a renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, coisas que dão realmente muitas dúvidas para as pessoas, até porque até recentemente, até poucos dias atrás, qualquer pessoa que tinha qualquer valor investido, independente de ter vendido ou não, que fosse R$5 uma única ação, já tinha sim que obrigatoriamente fazer a declaração do imposto de renda. Porém, com essa mudança que aconteceu agora, você só precisa fazer aí essa declaração pela parte de renda variável se você tiver atingido duas regras ou uma dessas duas regras. A primeira delas é que você tenha vendido durante o ano inteiro acima de 40 mil reais com lucro. E a outra regra é se você tiver feito qualquer venda que tenha incidência de tributação, ou seja, qualquer venda de ações, fundos imobiliários, ETFs, onde você tinha que ter pago uma DARF ou você pagou uma DARF do imposto ali que você vendeu esse investimento. Uns exemplos de opções aí onde você teria sim que fazer esse pagamento dessa DARF que te obrigaria a declarar o imposto de renda. No caso de ações, seriam para vendas acima de 20 mil no mesmo mês com lucro. No caso de day trade em ações, independente do valor, você teria sim que fazer esse pagamento de imposto se tivesse lucro. E no caso de fundos imobiliários ETFs que não tem essa isenção igual tem em ações, independente do valor que você vendeu, se teve lucro, tinha sim que pagar imposto. Então esses são alguns exemplos de casos que você teria que ter pago uma DARF. Se não pagou, você já tem um problema para resolver lá com a Receita. Você deveria ter pago e isso aí já te obriga a declarar. Se você não atingiu nenhuma dessas duas regras, não tiver vendido acima de 40 mil e não tiver feito nenhuma venda tributável durante o ano, apenas comprou suas ações, pode ficar tranquilo que não vai ter que declarar. O que eu quero falar com vocês é com relação a fundos imobiliários. Segue essa mesma regra de ações? Então, na verdade, sim. Essas regras de você vender acima de 40 mil no ano, ou então vender aí qualquer venda tributável que tinha que lá que pagar essa DARF com imposto, vale para renda variável. Então vai incluir ações, fundos imobiliários, ETFs
e outros investimentos ali da renda variável. Mas, como eu disse, tem que tomar muito cuidado, que enquanto nas ações a gente tem aquela isenção até 20 mil no mês ali com o lucro que você vende, que você não precisaria pagar imposto, no caso de fundo imobiliário você pagaria imposto independente do valor. Se vendeu, teve lucro, teve que pagar imposto de renda. Então, exemplo, se em 2022 você vendeu R$500 em fundos imobiliários e desses R$500 você teve um lucro de R$50, você já teria sim que pagar imposto, que é de 20%. Então, se você pegar 20% desses R$50 de lucro, você teria que ter feito uma DARF lá de R$10. E apenas essa DARF de R$10 sim te obrigaria a declarar o imposto de renda. E o quinto ponto que eu quero passar para você é tomar cuidado com as outras regras da Receita Federal. Você não precisa declarar por nenhum dos motivos que eu falei aqui no vídeo na parte de investimentos. Se você precisar declarar por algum outro motivo, como renda ou bens, você vai ter que declarar tudo, porque sempre que declara uma coisa te obriga a declarar. Você tem que declarar tudo que você tem. A renda que teve no ano, os bens que você possui, renda fixa, renda variável. Como eu disse, as regras aqui são apenas para caso você não precisasse declarar em nenhuma situação e você apenas ter feito aquilo te obrigava a declarar. Mas se a menor coisa que te obrigue a declarar, você tem sim que declarar tudo que você tem. Então, só para você entender algumas regras, como você ter renda acima de 28.559,70 durante o ano, ou bens, incluindo imóveis, terras, investimentos, acima de 300 mil ali, no ano, se você tiver uma soma acima de 300 mil, são alguns exemplos de opções que te obrigariam a declarar o imposto de renda e que não tem relação com investimentos. Vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo para você ver certinho e entender lá mais a fundo essas mudanças que aconteceram e também aí conseguir ver se você precisa ou não declarar por qualquer outro motivo. Esses pontos que eu passei aqui para você, você vai precisar fazer a declaração do imposto de renda ou recebeu a boa notícia que não vai mais precisar declarar? Espero que eu tenha te ajudado com o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e valeu!